Irmãos, pelo menos uma vez na vida, cada um de nós já mencionamos uma frase assim: estou num beco sem saída. Estou num beco sem saída. Se você não mencionou essa frase, você pelo menos já se sentiu assim alguma vez na sua vida. Eu estou num beco sem saída. Como aquelas pessoas num filme de suspense, né? Correndo para escapar de alguma coisa. E aquela música de suspense, elas começam a correr, entram num beco estreito e começam a correr nesse beco estreito. Depois elas descobrem que lá no final desse beco não tem saída. Existe apenas uma parede sólida e muito alta, impossível de ser escalada. E atrás o perigo se aproxima. E aquela música de suspense é quando as coisas começam a parecer impossíveis. Acabou, é o fim, é o meu fim. Quantos de nós já nos sentimos assim, não é verdade? Vamos ver uma situação dessa, como esta, né, na Bíblia. Abra sua Bíblia comigo, aí na sua casa mesmo, em Êxodo, capítulo 14. Nós vamos ler os versículos 15 e 16. Êxodo 14, 15 e 16. Êxodo é o segundo livro da Bíblia. Gênesis, Êxodo 14, versículos 15 e 16. Diz assim: Disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu, levanta o teu bordão e estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Bendito é o Senhor. Irmãos, quando o povo de Israel saiu da escravidão no Egito, que durou 400 anos, eles estavam indo em direção à terra prometida, a terra que Deus havia prometido para eles. Agora você imagina, 400 anos, então várias gerações ali nasceram, cresceram e morreram como escravos no Egito. Mas de repente eles foram libertos. Eles ficaram muito felizes porque estavam finalmente livres. Aquela geração estava livre. Mas então o faraó mudou de ideia por deixar eles irem embora e veio correndo atrás deles. E o povo então aquele povo chegou num beco sem saída, que é o assunto que nós estamos falando agora. Estar sem saída, de frente ao Mar Vermelho, e as coisas começaram a parecer impossíveis para eles. Eles olharam e perceberam que atrás deles vinha Faraó, com seu grande exército, e não havia para onde fugir. E à frente deles estava o imenso Mar Vermelho. Mas agora, como se nós estivéssemos lá, presentes naquele momento, como se nós fôssemos um daqueles israelitas. Eu gostaria que você começasse a imaginar agora aquele momento. Se você já esteve de frente com o mar, você sabe que quando você chega perto, você consegue sentir até o cheiro do mar. Então imagina aquelas pessoas sentindo aquela névoa salgada do Mar Vermelho na frente deles, enquanto o exército egípcio vinha com toda a fúria atrás para matá-los. Imagine, você viveu sua vida inteira como escravo no Egito, e de repente, numa reviravolta incrivelmente dramática de acontecimentos, o governante do Egito não apenas deixa você ir embora, mas deixa que você vá embora e leve todas as suas coisas de valor. E você está ali com seus filhos, com as suas criações, com tudo que você tem de valor, de frente com o Mar Vermelho. E você mal deixou o Egito e milhares de pessoas se aglomerando ali em sua volta, em volta de sua família. Você consegue imaginar o medo estampado no rosto daquelas pessoas, tendo o mar à sua frente e o exército atrás? Nós temos duas observações aqui muito claras, muito claras. Primeiro, eles certamente morreriam afogados se tentassem atravessar o mar, nadando. Com certeza eles morreriam. E se eles ficassem e não atravessassem o mar, não tentassem atravessar o mar nadando, certamente que eles morreriam ao fio da espada do exército de Faraó. Então eles estavam sem dúvidas em um beco sem saída. Não havia saída para eles. Deus às vezes age dessa maneira conosco também. Ele nos coloca em certas situações que com nossos próprios recursos e com a nossa própria inteligência nós não encontramos saída. E Ele faz isso com o propósito de provar que nós dependemos única e exclusivamente dEle. Ou seja, aquelas pessoas, eles dependiam
única e exclusivamente da intervenção de Deus. Não há nada que eles pudessem fazer naquele momento. Eles não tinham condições nenhuma de atravessar um mar nadando. E muito menos eles tinham condições de enfrentar aquele exército. Eles dependiam unicamente de Deus. Somente Ele podia fazer o impossível acontecer naquele momento. E naquele instante, quando o povo de Israel achava que toda a esperança de liberdade havia acabado, algo acontece. Apesar do grande livramento que Deus havia feito na vida deles, livrando eles da escravidão, os israelitas eles se desesperaram e começaram a reclamar, dizendo: Moisés, foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos aqui no deserto. O que você fez conosco, Moisés, nos tirando de lá? Uma atitude de desespero, até um pouco razoável, vendo pelos olhos humanos, com o olhar humano, é até razoável. Mas Moisés respondeu assim: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje. Porque vocês nunca mais verão os egípcios que vocês veem hoje aqui. O Senhor lutará por vocês, então somente acalmem-se. Acalmem-se. Naquele momento, Moisés já havia se tornado um grande líder. Então Deus foi fiel à sua palavra e a Moisés, dizendo: diga ao povo que marchem, que sigam adiante, que sigam em frente. Levanta o teu bordão e estende sobre o mar. Foi o que Deus falou a Moisés. E Moisés estendeu a sua mão sobre o mar. E a Bíblia diz que o Senhor afastou o mar e o tornou em terra seca. Com um forte vento oriental que soprou naquele lugar, as águas se dividiram e os israelitas atravessaram pelo meio do mar em terra seca, diz a Bíblia. Tendo uma parede de água à sua direita e outra parede à sua esquerda. Deus fez um caminho onde parecia não haver caminho. Deus abriu uma saída onde parecia não haver saída para eles. Deus fez o impossível acontecer diante dos olhos de todas aquelas pessoas, israelitas e os opressores. Todos viram o poder de Deus naquele momento, naquele lugar. Muitas vezes nós olhamos as situações do lado meramente humano, assim como aquelas pessoas. Muitas vezes nós olhamos as situações da nossa vida apenas do lado humano, do lado frágil. E nós vemos só o que está diante dos nossos olhos. É só diante das nossas possibilidades, daquilo que é possível para nós, porque nós somos limitados. Mas o Senhor, Ele quer que nossos olhos enxerguem a realidade que existe por trás de cada situação da nossa vida. O Senhor nosso Deus, Ele quer que nós enxerguemos além do mar. Ele quer que nós possamos enxergar o que está do outro lado do mar. Porque aquelas pessoas, eles nem imaginavam que havia do outro lado, mas havia algo do outro lado para eles. E é assim que Deus quer que nós enxerguemos, além do mar, o que está do outro lado, além da visão, do campo de visão humano. Abrir os nossos olhos, mesmo quando parecia que nós estamos cercados por todos os lados, como eles estavam naquele momento, e que parece não haver mais saída para nós. Nós precisamos contemplar o que contemplou Moisés e todo aquele povo. Pois aquele que é maior está do nosso lado. Aquele que é maior está pelejando por nós. Assim como afirmou Davi em Salmo 139, versículo 5, dizendo assim: tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim põe a tua mão. Louvado seja Deus. Todas as coisas são possíveis para Deus. Todas as coisas. Não há nada que Deus não possa fazer. Não há nada que impeça o agir e o operar de Deus. O poder de Deus é ilimitado. Ilimitado. Ele é o Deus do impossível. O Deus do impossível. Ali estava a saída para aquele povo. Ali estava a saída. Mas a Bíblia diz que os egípcios seguiram atrás deles mesmo assim. Seguiram atrás deles, e todos os cavalos e carros de guerra e cavaleiros de Faraó seguiram atrás deles. Foram todos atrás.
do povo de Deus no meio do mar, em terra seca. Todos eles. Mas veja o que disse Deus a Moisés em Êxodo ainda, né? Capítulo 14. Só que lá no versículo 26 e 27, acompanha aí na sua casa. Êxodo 14, 26 e 27. Disse o Senhor a Moisés: estende a mão sobre o mar, para que as águas se voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavalarianos. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar, ao romper da manhã, retornou à sua força. Os egípcios, ao fugirem, foram ao encontro dele, e o Senhor derribou os egípcios no meio do mar, diz a palavra de Deus. Que Deus maravilhoso é esse que nós servimos. Ele não somente abriu o mar para que todos eles atravessassem em terra seca, como também destruiu os inimigos furiosos que vinham por trás. Ele não apenas abriu um caminho de escape para o seu povo, como também aniquilou a ameaça do poderoso exército de Faraó. Bendito é o Senhor. Aprendemos algo muito valioso da experiência que aquele povo viveu. Nós podemos tirar uma lição muito valiosa do que aquele povo viveu. Se o povo hebreu pudesse ter feito alguma coisa para se salvar, o que eles não podiam fazer, que nós vimos que era impossível eles fazerem alguma coisa, mas se eles pudessem ter feito alguma coisa para se salvar, as pessoas ao longo do tempo, ou seja, nós diríamos que aquele povo hebreu era extraordinário, que aquele era um povo fantástico, que era um povo sensacional. Era isso que a visão que nós íamos ter daquele povo era esse, que aquele povo era extraordinário, se eles tivessem feito alguma coisa para se salvar. Mas Deus propôs uma situação que só Ele poderia resolver. Só Ele, somente Ele, e pelo qual somente Ele poderia ser glorificado, para que aquele povo soubesse o quanto eles necessitavam e dependiam de Deus. O povo hebreu não se salvou, o povo hebreu foi salvo por Deus. Até hoje nós vemos milagres como esse acontecerem. O inimigo vem com toda a fúria sobre nós, que antes vivíamos escravos do pecado, assim como aquele povo. Eles viveram anos a fio como escravos de Faraó. Nós, você que está aí na sua casa ouvindo essa mensagem, você viveu anos a fio como escravo do pecado, mas a sua vida pertence a Deus agora. E logo nos deparamos com um mar imenso à nossa frente, porque quando você entrega a sua vida a Deus, as dificuldades vêm, as aflições, elas vêm. Ele mesmo falou: no mundo tereis aflições, e elas vêm. E nós ficamos muitas vezes como aquele povo, num beco sem saída, às vezes sem saber para onde ir, o que fazer. Mas no momento certo, quando nós estamos no limite das nossas forças e já não sabemos mais o que fazer, para onde ir, o Senhor entra com providência, abre o mar e entrega a vitória nas nossas mãos. Se você está aqui hoje ouvindo essa mensagem, aí na sua casa, significa que você já atravessou vários mares, você já esteve em vários becos sem saída, mas Deus te trouxe até aqui. Até aqui nos ajudou o Senhor. Inclusive nós estamos passando por um mar imenso, todos nós, um momento único na história da igreja. Mas esse não é o nosso fim. Esse não pode ser o nosso fim. Aquele não era o fim do povo de Israel. Não poderia ser o fim do povo de Israel. Não era o fim deles. Porque Deus tinha promessas na vida de Abraão e promessas que se estendiam a todos eles. Deus tinha promessa na vida daquele povo. Aquele jamais poderia ser o fim. Não poderia ser o fim deles. Eu imagino que aquelas pessoas ficaram perplexas diante daquele grande livramento que Deus havia feito ali na vida deles. Eles viram com os próprios olhos as promessas que Deus havia feito a Abraão se cumprirem diante deles. Todas as promessas. Eu acredito que Deus tenha feito lindas promessas na sua vida. Eu acredito que você tenha lindas promessas de Deus na sua vida.
Talvez alguma dessas promessas pareçam até impossíveis para você. Pareçam até impossíveis, olhando pelos olhos humanos. Mas eu posso te garantir que nada é impossível para Deus. Não há nada que impeça o agir de Deus. Nada. Não existem barreiras para a intervenção de Deus. Basta ter fé e tudo simplesmente acontecerá na hora certa, através da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Bendito é o Senhor. Talvez você tenha acordado hoje se deparando com uma situação inesperada na sua vida. Talvez você tenha acordado hoje com uma situação que você não esperava. Ou talvez você nem tenha dormido direito a noite passada por causa de algo que está perturbando a sua mente, algo que está te preocupando, seja o que for. Mas talvez seja essa a sua situação hoje. Ou a preocupação de tantas notícias ruins a respeito desse novo vírus que tem amedrontado o mundo todo. E nós nos preocupamos. Nós temos pessoas que nós amamos, pessoas que dependem de nós, e nós nos preocupamos com isso. E são tantas notícias ruins. Mas saiba que nós servimos a um Deus que abre portas. Deus, Ele é a porta onde não existe porta. Ele é a solução onde parece não haver solução. Esse é Deus. Esse é o Deus Todo-Poderoso que nós servimos. E diante de toda essa situação que nós estamos vivendo hoje, esse medo, esse desespero das pessoas, nós podemos ouvir a voz de Deus dizendo ao seu povo assim: marchem, 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 sigam adiante, sigam em frente, meu povo. E podemos ouvir a palavra de Deus nos dizendo assim: o Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo o mal. Ele guardará a sua alma. Bendito é Deus. Louvado seja o Senhor. Não importa qual seja o nosso beco, Deus, somente Deus é a saída. Somente Ele é a saída. Fecha os seus olhos agora, aí no seu lar. Fecha os seus olhos, inclina a sua cabeça. E vamos falar com Deus. Senhor, Senhor, nós cremos, Senhor, na total dependência que nós temos de Ti, Senhor. As nossas vidas, Senhor, estão nas Suas mãos, Senhor. E existem situações da nossa vida, Senhor, que nós não podemos fazer nada, que nós não temos forças, recursos para resolver. Mas nós sabemos, Senhor, que Tu estás sempre ali, Senhor, nos guardando, Senhor. Nós sabemos, Senhor, que o guarda de Israel não dorme nem tosqueneja. E nós amamos estar nas Suas mãos, Senhor. Nós amamos estar no centro da Tua vontade, Senhor. Nós amamos, Senhor, estar, Senhor, nos Teus átrios, Senhor, debaixo da Tua proteção, ó Deus. E naquele momento, Senhor, que nós estivermos sem saída, Senhor, acalma o nosso coração, Senhor. Acalma a nossa alma, Senhor. Diante de todos esses problemas, Senhor, todo esse alvoroço que nós estamos vivendo nos dias de hoje, ó Deus. Tantas notícias ruins, Senhor. Acalma o nosso coração, Senhor. Guarda o Teu povo, Senhor. Senhor, nos ajude a atravessar esse mar, Senhor. E que nós possamos cantar do outro lado, Senhor. Porque nós cremos, Senhor. Nós cremos, Senhor, que Tu estás, Senhor, conduzindo o Seu povo, Senhor. Que Tu estás nos conduzindo, Senhor. Vá ao encontro, Senhor, de cada família agora, Senhor, que está aí nas suas casas. Visita os corações, Senhor. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, possa visitar a cada um, Senhor, aí no seu lar. E confortar o coração de cada um, Senhor. Colocando no coração de cada um a certeza de que nós não estamos sós, que nós estamos com Deus. O mesmo Deus que conduziu aquele povo, Senhor,
É o mesmo Deus que nós servimos, Senhor. Nós te amamos e te adoramos, Senhor. Nós sabemos que o Senhor, nosso Deus, cuida de nós. Cuida de nós, Senhor. E nós amamos estar, Senhor, nos teus cuidados. Te adoramos, te louvamos e te engrandecemos, Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Bendito é o Senhor. Aleluia. Eu preciso aprender um pouco aqui. Eu preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim.